lero, lero, sem tititi, boa noite! Hoje é segunda-feira, estamos iniciando o Porto Esportes aqui na tela da sua TV Porto. E o ligeirinho aqui, ó, feliz da vida, igual o nosso querido Júnior Brito. Boa noite, Júnior Brito. Boa noite, ligeirinho. Boa noite, amigos de casa. Segundou, mais uma vez, Porto Esportes para você, às 19h15, mas segundou pra gente, viu, ligeirinho? Porque pro Porto Esporte Clube, primeira divisão do Campeonato Baiano. Falando no Porto Esporte Clube, vamos aos destaques do programa de hoje. Já destacando aí, ó, o Porto Esporte Clube, já aí na tela aí, ó, Júnior Brito, da sua TV Porto. Que vitória linda, que classificação linda, mesmo empatando, Júnior Brito. Foi na emoção, viu? Todos que acompanharam a transmissão aqui através da TV Porto, o seu canal local, puderam realmente acompanhar uma partida emocionante do Porto Esporte Clube. Jogou com inteligência, fez ali o primeiro gol, tomou ali o empate em cima, mas conseguiu trazer a classificação para casa. Hoje estamos na primeira divisão, amigo ligeirinho. Além do Porto Esporte Clube na primeira divisão do Campeonato Baiano do próximo ano e na final da Série B, vamos falar também do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. Que rodada do final de semana! Vamos falar também do Colo-Colo, que empatou com a equipe do Grapiúna e também está na final do Campeonato Baiano. Vamos falar da Série D do Campeonato Brasileiro, Série D do Brasileirão, o Itabuna que venceu no final de semana. Vamos falar também do Campeonato Intermunicipal, porque ontem a bola rolou no Gigante da Feria em Porto Seguro e a seleção de Eunápolis venceu a atual campeã, a seleção de Itamaraju. Vamos falar também das Olimpíadas, como estão aí as equipes brasileiras participando das Olimpíadas. Vamos falar também aqui no nosso programa aqui do Porto Esporte Clube, que foi o grande destaque do final de semana. Já já, sem lero-lero, sem tititi, ligeirinho e Júnior Brito, aqui na tela da sua TV Porto, o seu canal local. De volta aqui na tela da sua TV Porto, hoje segunda-feira. Lembrando que na terça-feira tem um reprise do nosso programa e também estaremos no YouTube, TV Porto Bahia. Já vamos falar aqui do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, rodada eletrizante deste final de semana. Vamos aí na tela da sua TV Porto, começando com os gols de sábado. No sábado, o Bahia recebeu o Internacional na Arena Fonte Nova. O jogo ficou no empate em 1-1. O Bahia que saiu na frente e tomou um gol no finalzinho. O Fortaleza recebeu o São Paulo e venceu por 1-0. Fortaleza 1, São Paulo 0. Também no sábado, o Sapé-Canhaiá, que o Cruzeiro deu no Botafogo. Cruzeiro 3, Botafogo 0. E o Botafogo jogando em casa, Júnior Brito, levou um Sapé-Canhaiá. Olha, realmente são dois jogos aí que surpreenderam aí, né? O Botafogo perdendo em casa, como você falou, e o Vitória ganhando fora, né? Ganhando do Palmeiras. Realmente foi uma vitória aí surpreendente. Realmente, até os mais otimistas não esperavam que o Vitória fosse ter esse triunfo fora de casa. Então, você vê, o campeonato hoje tem um novo líder, né? Tem o Flamengo. Nós sabemos que é um campeonato muito disputado e o Vitória aí deu um passo muito, muito importante para tentar sair da zona do rebaixamento, amigo de Gerão. Gols de domingo na tela da sua TV Porto. O Bragantino, que recebeu a equipe do Fluminense e perdeu jogando em casa. Bragantino 0, Fluminense 1. Está aí na tela da sua TV Porto os gols do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo recebeu o Atlético Goianiense, venceu o jogo por 2-0. É o primeiro agora no Campeonato Brasileiro, assumiu a liderança. No outro jogo, o Galo
o Atlético Mineiro do nosso amigo Marcelinho do Arraial da Ajuda venceu o Corinthians por 2-1. Já o Cuiabá, jogando em casa, perdeu para o Atlético do Paraná. Atlético do Paraná 2, Cuiabá 1. E o Vasco, do nosso querido amigo Gutenberg, perdeu para o Grêmio. Grêmio 1, Vasco 0. Vascão perdeu no final de semana, estavam vindo aí de algumas vitórias. Ligeirinho, o Vasco, ele está ali, né, tentando se organizar, tentando realmente encaixar alguns atletas que estão chegando, mas isso requer tempo. Nós sabemos aí que tem um Coutinho, que tem um Alex Teixeira, tem um próprio Paê, está voltando aí de contusão. Até esses atletas entrarem no ritmo e conseguirem ali se encaixar no esquema tático, requer tempo, né? Como a gente comentou, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, é muito disputado. Quem está jogando em casa, como é o caso do Grêmio, que também está em recuperação, não quer perder, e aí a gente espera realmente que o Vasco possa se recuperar nas rodadas seguintes, amigo de Gênio. Na tela da TV Porto, a classificação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo assumiu a liderança aí com 40 pontos. O Botafogo vem na segunda colocação também com 40 pontos. Já o Palmeiras ocupa aí a terceira colocação com 36 pontos. O Fortaleza é o quarto colocado com 36 pontos. O Cruzeiro vem na quinta colocação com 35 pontos. O São Paulo ocupa aí a sexta colocação com 32 pontos. Na sétima colocação, o Bahia também com 32 pontos no Campeonato Brasileiro. Bahia 32 pontos. Agora vamos lá para a zona de rebaixamento. Aí na tela da sua TV Porto, na lanterna, o Atlético Goianiense com 12 pontos. O Fluminense, 19º colocado com 17 pontos. O Cuiabá, 18º com 17 pontos. E o Vitória, na zona de rebaixamento, é o 17º com 18 pontos. Vitória assumiu aí o lugar do Corinthians e o Cuiabá, que estava até indo bem, assumiu aí o lugar do Grêmio. Você vê, né, Ligeirinho e amigos de casa, o Vitória, realmente, né, com esse triunfo diante do Palmeiras, ele fica ali muito próximo de sair da zona de rebaixamento. E o Bahia, que vinha muito bem, né, fazendo um campeonato realmente muito bom, hoje não está mais ali, né, nos 4 primeiros ali, já caiu. O Rogério Ceni aí realmente precisa reavaliar, né, o seu esquema tático, verificar o que não está dando mais certo, tentar corrigir para não se distanciar tanto, amigo Ligeirinho. Júnior Brito, do Campeonato Brasileiro, vamos falar aqui do Campeonato Intermunicipal, porque a bola rolou ontem no Gigante da Feirinha aqui em Porto Seguro. Aquela notícia que eu havia dado aqui em primeira mão a semana passada, que a seleção de Eunápolis perdeu 2 mandos de campo, e esses 2 jogos acontecerão em Porto Seguro. O primeiro jogo foi ontem, diante da seleção de Itamaraju, e o outro jogo será diante da seleção do Prado. E a atual campeã, está aí na tela os gols aí do Campeonato Intermunicipal, e a atual campeã, a seleção de Itamaraju, perdeu para a seleção de Eunápolis. Ligeirinho, é um campeonato, né, muito importante, né? Nós chamamos que é a Copa do Mundo, né, o maior campeonato amador do mundo, campeonato aí que já revelou muitos atletas. Atualmente dos mais famosos é o Júnior Santos, né, que está jogando muito bem no Botafogo, atuou pela seleção do Eunápolis, que você comentou, e o Eunápolis, né, que perdeu 2 mandos de campo. Você, Ligeirinho, tinha dado aqui em primeira mão essa possibilidade do mando de campo sem Porto Seguro, que se confirmou, né? Ontem o Eunápolis jogou em casa, ganhou do Itamaraju, e o Itamaraju, que é o atual campeão. Perdeu ontem para o Eunápolis, empatou com o Prado, não está muito bem. O Itamaraju tem que buscar se recuperar, porque pode, inclusive, não passar da primeira fase.
Na tela da sua TV Porto, os resultados do final de semana do Campeonato Intermunicipal na segunda rodada. Aqui na região, a seleção de Mascote, jogando em casa, venceu o Itaju do Colônia por 2-1. Já a seleção de Itagimirim recebeu a seleção de Potiraguá e perdeu em casa para o Potiraguá. Potiraguá 1, Itagimirim 0. Logo acima aí, o primeiro jogo onde a equipe do Jacobina venceu o João Dourado por 3-2. Ipirá venceu o Santa Bárbara por 2-0. Serrinha ficou no empate com Serra Preta. Tá aí na tela aí, Júnior Brito, todos os resultados aí do final de semana do Campeonato Intermunicipal na segunda rodada. Cheirinho, você vê, né? É um campeonato muito importante, algumas cidades estreando aí. Potiraguá, né? Estreando esse ano. Aí com a cobertura do nosso amigo Tani, vem fazendo um brilhante papel. E Itagimirim, né, que nós já tínhamos comentado anteriormente, fez um bom campeonato ano passado e está aí tentando manter essa regularidade. Tá aí, portanto, o Campeonato Intermunicipal também é destaque aqui na tela da sua TV Porto, no seu canal local 33.1. E daqui a pouquinho vamos falar do Porto Esporte Clube. Que vitória linda, mesmo empatando em 1-1. Foi um show ontem, a cidade de Porto Seguro está em festa e o Porto Esporte Clube já está na terra-mãe do Brasil, Júnior Brito. Que maravilha, né? Realmente, nós que fizemos essa transmissão ontem, né? Através de Nulança, através da TV Porto, seu canal local, realmente uma partida maravilhosa, né? Porto atuou muito bem, fora de casa, e o que a gente fala sempre, né? Jogou em casa, faça o dever de casa. Então, Porto fez o dever de casa, conseguiu sair daqui com os 3 pontos e jogou muito bem. Teve uma boa atuação, boa postura. Sabíamos, né, que inicialmente teria essa pressão. Porto suportou bem e trouxe essa classificação para casa, amigo Ligeirinho. Júnior Brito, já já estaremos de volta aqui na tela da sua TV Porto. E vamos agora aos comerciais com essa imagem lindíssima. Uma imagem que ficou marcada e ficará eternamente marcada. Ontem, o Bruno e o Pastel atravessando aí o campo. Tá aí agora as imagens aí na tela da sua TV Porto. Para a gente, para o comercial. Que imagem linda dos dois cria da casa. Os dois que iniciaram aqui em Porto Seguro, nas escolinhas de futebol. Que imagem linda para a gente ir para o intervalo comercial. Emocionante, realmente emocionante. E o Bruno, né, a gente vai acompanhar a entrevista dele, ele dizendo, né, que há 2 anos atrás tinha parado, pensava, né, em parar, ajoelhou ali, pediu, né, a orientação espiritual a Deus, e Deus, né, como sempre, não desampara os seus filhos. E o Bruno realmente foi aí abençoado com esse gol, o gol da classificação. Emocionante, tenho certeza que todos os telespectadores que estavam assistindo ontem sentiram a mesma emoção, amigo Ligeirinho. Com as imagens aí do X1 do Arraial da Ajuda, já já estaremos de volta aqui na tela da sua TV Porto. De volta aqui na tela da sua TV Porto, no seu canal 33.1. Já agradecendo a você pelo carinho da sua audiência, você que está aí no seu sofá, você que está no seu estabelecimento comercial. Já já teremos os gols de ontem do Campeonato Baiano na Série B e teremos também aí os lances aí do jogo de sábado, onde a equipe do Colo-Colo empatou com Grapiúna, está aí na final do Campeonato Baiano. Agora vamos falar da Série D do Campeonato Brasileiro. O Itabuna, que vem fazendo história, venceu o Anápolis por 1-0, já praticamente aí garantindo o passaporte na próxima fase, porque no próximo jogo vai jogar com o regulamento debaixo do braço, precisamos apenas empatar.
Já a outra equipe baiana que entrou em campo ontem, a Jacuipense, empatou com o Iguatu. Duas equipes baianas na Série D do Campeonato Brasileiro e vem fazendo história. Fazendo história, viu? Para nossa felicidade, para a felicidade da nossa região. Daqui a pouco você vai comentar, né? Aqui o Extremo Sul, com duas equipes aí, né, na primeira divisão, já tem duas equipes com a classificação do Colo-Colo e com o Porto também se classificando aí. E Campeonato Brasileiro, né? Série D, o Itabuna, como a gente vem comentando, vem se destacando aqui, conseguiu se classificar juntamente com a Jacuipense. Agora é mata-mata, agora realmente é tentar ganhar e tentar se classificar, passando de fase em fase. Não está fácil, continua muito difícil, mas o Itabuna e o Jacuipense já deram um passo gigantesco aí, amigo Dianinho. Júnior Brito, Campeonato Baiano na Série B. No sábado, o Colo-Colo jogou diante da equipe do Grapiúna. O jogo também foi no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. O jogo ficou no empate em 0-0. No jogo da semana passada, o Colo-Colo de Ilhéus venceu a equipe do Grapiúna por 1-0. Jogou no sábado com o regulamento debaixo do braço. Garantiu acesso à Série A do Campeonato Baiano. No próximo ano teremos aí um grande clássico aí da Costa do Cacau, que é Barcelona e Colo-Colo. As duas equipes de Ilhéus estará na Série A do Campeonato Baiano. E o Colo-Colo está aí na tela aí da sua TV Porto, os melhores momentos do jogo de sábado, Colo-Colo e Grapiúna, e o Colo-Colo na final com o Porto Esporte Clube. Você vê, né? O que comentávamos. Quando a equipe ela tem o planejamento, ela conhece, né? Ali os seus gestores fazem um planejamento, sabe o quanto que é importante o primeiro jogo em casa. Então, tanto o Colo-Colo como o Porto Seguro colocaram isso em prática, realmente saíram de casa com esses 3 pontos e foram buscar essa classificação fora de casa. E o empate, né, tanto do Colo-Colo como do Porto Esporte Clube, garantiu aí os 2 times na primeira divisão do Campeonato Baiano no ano que vem. Claro que a final é um outro jogo. E o Porto Esporte Clube, que já jogou com a equipe do Colo-Colo esse ano, num campeonato baiano na Série D, enfrentará novamente em 2 jogos. A Federação Baiana de Futebol deve estar divulgando hoje, mas pelo regulamento e pela tabela, o primeiro jogo será domingo, aqui no estádio Aguinaldo Bento dos Santos, às 15 horas, com a transmissão da TV Porto, também do canal do YouTube do Porto Esporte Clube, com a equipe no lance. Então tudo indica que o primeiro jogo já acontece aqui no sábado, no domingo, e o próximo jogo, no próximo domingo, a grande final lá em Ilhéus. Verdade. E veja que curiosidade bacana, né? Nós que estamos fazendo essa transmissão, já fizemos inclusive, né, alguns comentários sobre alguns jogos do Porto Esporte Clube. E, ao nosso entender, o primeiro jogo do Porto Esporte Clube, por exemplo, contra o Fluminense de Feira, para mim foi um dos melhores jogos do Porto Esporte Clube. E também o jogo contra o Colo-Colo. O que é que ocorre? Porto se classificou e vem muito gigante para essa final. Por quê? Ele conseguiu se classificar fora de casa contra o melhor time, né, que era o Fluminense de Feira, que vinha fazendo a melhor competição. Então, o primeiro passo, né, para uma caminhada gigantesca já foi dada. Como você comentou, amigo Ligeirinho, é um novo jogo, né, é uma nova história, mas acredito que agora, inclusive, os jogadores, com essa classificação, estão mais leves, né, mais à vontade. Já jogaram contra o Colo-Colo também. A equipe e a comissão técnica já conhece o Colo-Colo, sabe, né, qual o esquema tático do Colo-Colo e sabe aí qual a receita para conseguir esses 3 pontos em casa, amigo Dianinho. Esse jogo que aconteceu no estádio Joia da Princesa, o Porto perdeu lá por 1-0. Verdade, perdeu por 1-0, poderia ter ganhado por 1-0, por isso que realmente a gente vê assim com muita positividade esse jogo em casa, né? Jogamos fora, jogamos bem, perdemos ali, mas poderíamos ter ganhado, o Porto Esporte Clube poderia ter saído de lá com os 3 pontos
e eu acredito muito no triunfo do Porto Esporte Clube em casa contra o Colo-Colo. Já já vamos falar do Porto Esporte Clube, porque temos entrevista com jogadores, emoção após o jogo. E agora vamos falar de emoções das Olimpíadas, um resumo aí das Olimpíadas, das equipes brasileiras nas Olimpíadas. Mas uma competição, né, a nível mundial, né, as nossas equipes aí, brasileiras, nos representando, né, tão bem. É um ciclo, né, de 4 anos, né, que agora é a hora ali que os atletas colocam em prática, né? Algumas decepções, outras vitórias, mas nós sabemos que é uma competição muito difícil e temos as melhores esperanças, amigo. Já já de volta aqui na tela da sua TV Porto. Falando de quem? Do Porto Esporte Clube na final do Campeonato Baiano da Série B. A equipe caçulinha, apenas 6 meses. A equipe iniciou os treinos em maio, né? Praticamente aí em maio, não, em fevereiro, começou aí alguns jogadores chegando. Em maio, oficialmente iniciou a competição e o Porto Esporte Clube na Série A do próximo ano do Campeonato Baiano. E é bom lembrar aqui, Júnior Brito, que o Porto Esporte Clube no próximo ano no Campeonato Baiano, se ele ficar entre os 4 primeiros colocados, ele vai para a Série D do Campeonato Brasileiro, garante também uma vaga na Copa do Brasil. E a Série D do Campeonato Brasileiro, como nós temos aí praticamente o Bahia e o Vitória, que estarão com fé em Deus na Série A do Campeonato Brasileiro, então vão sobrar mais 2 vagas. Então, possa ser que a 5ª e a 6ª equipe também disputará a Série D do Campeonato Brasileiro. Que maravilha, né? Nós comentávamos ontem, durante a transmissão, que essa classificação do Porto Esporte Clube para a primeira divisão do Campeonato Baiano abre uma janela de oportunidades, né? Oportunidade para novos talentos, né? Que nós esperamos que com a aproximação aí de ter um time profissional, né? Jogando a primeira divisão, com possibilidade de ter um time de juniores, de ter a possibilidade de jogar uma Copa São Paulo, tem a possibilidade, né, da cidade de Porto Seguro, a terra-mãe do Brasil, que já é tão conhecida, ganhar mais visibilidade, né? Imagine um time, né, da terra-mãe do Brasil disputando uma Copa do Brasil, imagine disputando um campeonato a nível nacional. Então, tudo isso dá visibilidade. Então, nós enxergamos como um passo realmente gigantesco a classificação do Porto Esporte Clube para a Série A do Campeonato Baiano. Já já estaremos de volta aqui no seu canal 33.1 TV Porto, o seu canal local aqui em Porto Seguro, a sua TV local, TV Porto, Porto Esporte Clube. De volta aqui na tela da sua TV Porto. Hoje é dia 29 de julho, o dia que está marcado aí no futebol, um dia que está marcado na terra-mãe do Brasil. Primeira equipe profissional aí na elite do futebol baiano, falando da primeira equipe de Porto Seguro disputando o Campeonato Baiano. Já vamos aí os gols e também os comentários dele, Júnior Brito. Você vê, um jogo difícil, não poderia ser diferente, né? O Fluminense de Feira jogando em casa com maior posse de bola inicialmente, nós inclusive comentávamos isso, né? Acreditávamos que o esquema realmente implantado pelo Sandro Duarte seria esse, né? Tentar se resguardar ali, tentar segurar os 20 minutos iniciais, tentar segurar essa pressão do Fluminense de Feira. Foi o que aconteceu. Passado ali os 20 minutos, Porto conseguiu, né, ficar mais ajustado, conseguiu inclusive, né, o lance mais perigoso do jogo até então. Você vê o Fluminense de Feira com maior posse de bola, mas quem teve chances reais de abrir o placar foi o time do Porto Esporte Clube. E no segundo tempo, né, da mesma forma, inicialmente ali o Fluminense de Feira em cima, atacando, Porto se defendendo. Passado ali o primeiro terço, Porto se equilibrou,
partiu para cima, conseguiu abrir o placar para nossa felicidade e ali um momento ali de realmente desatenção, conseguiu ali tomar o gol do empate, né? Por uma infelicidade, um lance, um gol contra, mas cabeça no lugar, psicológico inteiro, a gente parabeniza os atletas, parabeniza a comissão técnica, porque nesse momento a gente fala, tem que ter realmente, né, a cabeça no lugar, não pode se desesperar. Porto não se desesperou, manteve ali, né, uma boa atuação e conseguiu, com muitos méritos, trazer essa classificação para casa. E a estrela dele, o garoto de Porto Seguro, que foi revelação no ano passado no Intermunicipal, entrou no segundo tempo para brilhar, para se emocionar e para marcar um gol importante. Estamos falando dele, o garoto Bruno, que agora vai falar na tela da sua TV Porto. Há 2 anos atrás eu parei de jogar bola, eu não tinha mais expectativas com isso, só que toda vez que eu botava meu joelho no chão e orava, o Espírito Santo de Deus alimentava esse sonho dentro de mim. Então, se Bruno Ferreira está aqui, ele me abençoou, porque lá atrás ele passou por um processo tão grande. E nesse processo eu tenho minha esposa, Ariana, um beijo, meu amor, meus filhos, minha mãe, meus irmãos que sempre esteve do meu lado, cara. Os meus amigos que sempre apoiou, o Júnior Aranha que está aqui nessa torcida, os meus amigos, o Índio, o Ícaro, cara, eu sou feliz em fazer parte dessa família, de uma equipe que é da minha cidade. E eu me sinto honrado de estar aqui, fazer parte disso. É só uma pequena parte da história de Porto Seguro. Porque Porto Seguro é grande, Porto Seguro ainda vai vir nacional e mundial. Vocês vão vir muito falar de Porto Seguro. Muito obrigado por tudo. Parabéns, Bruno. Que imagem linda do gol do Bruno. A emoção dele após marcar o gol, a gente já vê no semblante dele aí chorando, indo ali até os torcedores, indo ali até o técnico Sandro Duarte. Que imagem linda após o gol do nosso querido Bruno. Verdade, realmente nos emocionou, né? Inclusive essa declaração dele aí, né? Eu acho que é um momento realmente muito pessoal dele, pessoal inclusive com a fé dele, né? Não deixa de ser um testemunho, ele falando, né, com Deus, falando da sua fé, né? Pedindo a Deus ali que se não fosse para continuar, que desse uma mensagem, ele recebeu uma mensagem positiva. E como a gente comenta sempre, né, Deus não abandona seus filhos, e o Bruno pôde entrar ali no segundo tempo, teve aí, né, essa oportunidade de fazer um gol histórico. É um gol histórico, é o primeiro ano do Porto Esporte Clube, com 6 meses aí de fundação, o caçulinha dando um salto gigantesco, graças aí a um cria da casa. Então, Bruno está de parabéns, toda a equipe do Porto Esporte Clube está de parabéns, e um gol histórico aí para mais um capítulo importante do Porto Esporte Clube. Sem lero-lero, sem tititi. Parabéns, Bruno. Agora vamos ouvir a entrevista de Elielton, jogador do Fluminense de Feira, agora na tela da sua TV Porto. A gente pediu o apoio dos nossos torcedores e eles compareceram, então eu creio que assim como eles, nós também estamos muito tristes. Sabíamos que poderíamos ter ido mais longe pelo trabalho que foi feito, pelo empenho da diretoria, mas infelizmente o futebol tem dessas coisas, é levantar a cabeça, parabenizar a equipe do Porto, que também foi guerreira, soube jogar o jogo, soube segurar a vantagem que eles fizeram no jogo lá, até um pouco fizeram muita cera, mas faz parte do futebol. Eu acho que o que não faltou na nossa equipe foi a determinação, foi o empenho desde o início até o final. Disso a gente sai daqui com a cabeça tranquila de que nós demos o nosso melhor. Mesmo agradecer aos nossos torcedores, agradecer a diretoria pela oportunidade que me deu de vir disputar esse campeonato. Agora é esfriar a cabeça, descansar e pensar no futuro. Tá aí, portanto, o jogador Elielton, que jogou muito também ontem, né? Mas por infelicidade dele, por alegria nossa, o Porto Esporte Clube na final. Foi um jogo difícil,
né? Realmente estávamos jogando, né, diante de uma equipe gigante, uma equipe que até então vinha fazendo a melhor campanha no campeonato, né, baiano da Série B, jogando em casa, jogador Elielton, né, um jogador que se destacou aqui jogando em casa, um jogador como todos os outros do Fluminense de Feira que vinha fazendo, né, um bom trabalho, mas são duas equipes, né, duas equipes brigando ali, as duas merecendo ali se classificar. A gente considera, inclusive, que foi uma final antecipada. E no final ali, só uma equipe, né, se classifica e, para nossa felicidade, foi a equipe do Porto Esporte Clube. Agora vamos ver quem? Ele, o Sandro Duarte, vai aparecer agora na telinha da sua TV Porto. Técnico interino, assumiu no lugar do técnico Beto Oliveira. O presidente André Negão não tem mais técnico interino. Será o técnico oficial, o técnico definitivo do Porto Esporte Clube. E o Sandro, sempre calmo, mantendo tranquilidade, fez algumas alterações na hora certa e levou o Porto Esporte Clube à final do Campeonato Baiano. E na sua entrevista, ele também agradeceu o trabalho que o técnico Beto Oliveira iniciou no Porto Esporte Clube, agora na tela da sua TV Porto. Muito feliz, né, pelo acesso, pelo trabalho que foi realizado desde a época do Beto Oliveira, né? Ele tem uma porcentagem muito grande nesse acesso também. Parabenizar todos os jogadores aí pela entrega, pela determinação. Viemos com a proposta de jogo aqui e graças a Deus eles exerceram muito bem, né? Agora é pensar na final. Esperamos que consigamos ser campeões aí, que vai ser muito importante para o clube, uma história bonita que está sendo construída. O técnico Sandro Duarte, que não é mais interino, como você falou, já é o técnico do Porto Esporte Clube, ele realmente está de parabéns, viu? Ele assumiu a equipe, que significa que, além de ser um bom gestor, ele está podendo colocar em prática aí toda a sua experiência que ele teve enquanto atleta. Entre as suas qualidades, a gente ressalta, inclusive, né, como você comentou, é a sua humildade de reconhecer o trabalho inicial do Beto Oliveira. E ele tem realmente dedo dele aí, né, nessa classificação. Jogo em casa, após as substituições que o Sandro fez, colocando inclusive, né, atletas de posição de origem para jogar em outras posições, fazendo com que, né, a falta, né, de jogadores de origem não fizesse, né, Porto passar por tantas dificuldades. Deu certo em casa, teve o dedo dele no gol e deu certo ontem também, né? Você vê que o lance do gol foi uma jogada ali do Rodolfo, que entrou ali no segundo tempo, e o gol, a finalização do abençoado Bruno. Então, parabéns, Sandro Duarte, parabéns à sua comissão técnica. Você realmente fez a diferença quando assumiu o time do Porto Esporte Clube. Júnior Brito, parabéns também para a torcida Avante, que ontem fizeram uma festa, uma grande festa, no estádio Joia da Princesa. Está aí na tela da sua TV Porto. A torcida ontem vibrando, torcendo para o Porto Esporte Clube. Foram mais de 12 horas de viagem de Porto Seguro até Feira de Santana. Está aí a emoção dos torcedores ontem no estádio Joia da Princesa. Falando em emoção, vamos colocar agora na tela da sua TV Porto, logo após o jogo, a equipe de marketing, o Henrique e também o Gabriel, registraram no momento em que o Porto Esporte Clube foi para a final do Campeonato Baiano e garantiu o acesso na Série A do próximo ano. Está aí as imagens na tela da sua TV Porto. Estamos ao vivo, é Porto na Série A. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo no nosso Instagram. Já é Série A, cara. Respeita o Porto. Vamos, Série A. Respeita o Porto. Série A. É isso aí. Série A, cara. Aí Anderson, nosso diretor, sendo elevado aí pelos nossos jogadores. Augusto, você é um dos mais experientes do nosso elenco, passou por tudo no futebol. E essa emoção de levar o Porto pelo primeiro ano. O Porto faz história, cara. Faz história. Primeiro ano e já está na elite do futebol baiano. Um sentimento como se fosse, pra mim é um título, né? Um acesso é o título.
Pra mim o sentimento é como se fosse o primeiro, né? É um grupo guerreiro, um grupo batalhador, né? Ninguém nunca se omitiu, sempre todo mundo junto. Chegamos junto, conquistamos junto, então tá todo mundo de parabéns aí por essa conquista. É isso aí, valeu, Augusto! Valeu, Augusto! É a live da Série A, galera! Avante, Porto! Vamos! Estamos na Série A, Bispo! Divisão, glória a Deus! Parabéns toda a equipe de marketing do Porto Esporte Clube, parabéns a Xadrez, parabéns ao Henrique, parabéns também ao Gabriel e parabéns ao Porto Esporte Clube na final. Sim, parabéns realmente, né, para toda a equipe do Porto Esporte Clube, do staff, comissão técnica, né? Eu acho que é um trabalho que foi construído com muitos braços, né, cabeças pensantes, boa gestão, bom planejamento, e o final não poderia ser diferente, né? Porto Esporte Clube classificado para a primeira divisão do Campeonato Baiano do ano que vem, primeiro time, né, da terra-mãe do Brasil, que foi abraçado, viu? Realmente ontem nós podemos perceber, né, o número de telespectadores acompanhando a transmissão, mandando, né, registros, assistindo em vários cantos da cidade de Porto Seguro, e a torcida Avante, né, que é o 12º jogador, viajando 12 horas, né, para emanar essas energias positivas, e o Porto ali absorveu muito bem, conseguiu realmente dar esse presente para essa torcida tão calorosa que sempre acompanha e merecia essa classificação. Parabéns, avante Porto! 0 ou 10, chegou na hora do 0 ou 10. Eu acredito que hoje aqui só terá 10. 0 ou 10 hoje, não tem nem 5, 0 ou 10. Olha, amigos, realmente não tem. Não tem como, é um dia especial, é um dia histórico. Como vocês sabem, né? Toda segunda-feira, às 19h15, eu e Ligeirinho estamos aqui fazendo esse programa para vocês com todo amor e carinho, né? Porto Esporte, mas a segunda ficou para trás. Porto Esporte Clube é primeirona, está na primeira divisão do Campeonato Baiano, então é 10, é 100, é 1000, vocês estão de parabéns, né? Porto Seguro se orgulha de vocês, se orgulha de ter o primeiro time profissional no primeiro ano de fundação, conseguindo aí um passo tão importante para a primeira divisão do Campeonato Baiano. Então, para mim, hoje é só 10. O 10 do Ligeirinho hoje vai ser aqui especial. O 10 do Ligeirinho vai ser com as lindas imagens aí do Bruno e também do Pastel, registrado aí pela X1 do Arraial, que estiveram ontem. A equipe esteve lá no estádio Joia da Princesa, gerou aqui as imagens aqui para a TV Porto, com essa linda imagem. Vamos encerrar aqui o Porto Esporte desta segunda-feira. Lembrando, Júnior Brito, as imagens estão aí dos dois atletas aí ajoelhados no tapete veio do estádio Joia da Princesa. No domingo, tudo indica que o primeiro jogo será às 15 horas, com a transmissão da TV Porto, e a final no próximo domingo. Que maravilha, né? Então a gente reforça aqui o convite para que todos os porto-segurenses, para que todo torcedor do Porto Esporte Clube, seja de Porto Seguro, seja da Costa do Cacau, seja da Costa da Baleia, que tenham a oportunidade, venham a Porto Seguro, né? Realmente assistir esse jogo, que é um jogo histórico, né? É a final do Campeonato Baiano da Série B, né? Porto Esporte Clube nos dando esse presente e que a gente possa, viu, estar no estádio, emanando essas energias positivas, porque Porto Esporte Clube já escreveu o primeiro capítulo, mas o capítulo final, e muito importante, ele vai ser escrito na presença de você, torcedor. Então nós esperamos você lá, e quem não puder ir vai poder acompanhar a transmissão através da TV Porto com a equipe no lance. Sem lero-lero, sem tititi, o esporte é aqui na tela da sua TV Porto, desejando para você uma excelente semana que se inicia hoje, segunda-feira. O Ligeirinho está feliz, está de bem com a vida. Eu sou Porto Esporte Clube, eu sou Porto Seguro. Então a todos o nosso muito obrigado. Parabéns mais uma vez, Júnior Brito. Abre aí a imagem aí para o Ligeirinho e para o Júnior Brito. Parabéns ontem
a TV Porto, junto com a equipe no lance. Foi um show ontem de transmissão. Parabéns, Formiga, parabéns, Zeco, parabéns também para o Ian, para o Gutenberg, toda a equipe no lance, o Gilson, também o nosso querido Tuca, Ian, Marcos, nosso querido Daniel da Infornet. Sem lero-lero, sem titi, não dá mais tempo. Vem aí, ó, o Cartão Verde direto de São Paulo. Avante, Porto! Avante, Porto!